Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Gestão em Curso. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado no conteúdo de gestão e tecnologia de uma forma geral. E nesse módulo específico, nesta playlist que você está assistindo, estou dedicando meu tempo a estudar junto com vocês para o bloco 2 do eixo temático 5 do Concurso Nacional Unificado, que conversa muito aqui com o conteúdo do canal e tem uma aplicação direta, neste caso, do nosso conteúdo para um objetivo muito relevante aí na sua vida, que é a aprovação em um concurso público e ganhar a sua tão desejada vaga no serviço público. Sem muita conversa, esse não é o nosso objetivo, conteúdo gratuito, rápido e objetivo para você. Hoje nós vamos falar de estatística do eixo 5, eu acho que é o tópico 5 mais ou menos, estatística, ele ocupa basicamente todo o eixo 5, tá? Então é um conteúdo que não é muito amigável aí para muitas pessoas. E tentarei explicar aqui de uma forma bem simples e me apresentar bem rápido aqui, né? Sou o professor Assuero Meira, né? Sou empregado público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e tenho uma certa experiência, como vocês podem ver aqui no slide, com gestão de uma forma geral, seja de processos, riscos, enfim, com segurança da informação. Sou também data scientist. Então, vamos aqui tentar passar para vocês fundamentos aqui de como fazer ou como resolver questões para esse concurso especificamente, focando aí na prova da SESGRAN Rio. Tem aí mais contatos, né, se vocês quiserem me acompanhar. E vamos direto ao que interessa. Dentro dessa playlist estou resolvendo questões. Então estudando através da resolução de questões. Tentando pegar aí, claro, né, o conteúdo que está lá descrito no edital. Nessa nossa questão aqui, e hoje eu vou resolver uma questão, mudar um pouquinho. Vou resolver uma questão e passar um pouco do conteúdo teórico. Nessa questão, ela fala: um instituto da SESGRAN Rio, como vocês podem ver, né? E aí um instituto de pesquisa está planejando uma pesquisa em que uma das perguntas diz respeito à escolaridade do entrevistado, né? A pergunta admite os valores 1, 2, 3, 4 e 5, abrangendo desde ensino fundamental incompleto, que seria a alternativa 1, até o ensino superior completo, que seria o 5. E aí ele pergunta: essa é uma variável? Você vai ter que pensar, né? Variáveis é o primeiro tópico quando se estuda estatística, né? Antes, é claro, o que é estatística, para que serve a estatística, mas formalmente nós começamos a estatística discutindo os tipos de variáveis. E aqui nós temos, ela seria uma variável, então as 4 básicas, a última aqui a gente já descarta, natural, tá bom? E aí você vai pensar, será que é uma variável discreta? Uma variável contínua, ordinal ou seria uma variável nominal? Pensem um pouco, pausem o vídeo e tentem responder, né? E aí eu já vou aqui para a resposta com vocês. Ela é uma variável, no caso aqui, a ordinal, tá? Ele pergunta, essa é uma variável, ou seja, o nível de escolaridade é uma variável ordinal. E aí você deve estar maluco aí se perguntando, como assim, professor, uma variável ordinal? Isso mesmo. Algumas pessoas se confundiram nessa questão e foi, de fato, aí uma jogada aí conceitual. As questões de concurso, elas misturam algumas coisas para ver se você está lembrando dos conceitos, né? E aí a pergunta admite os valores. Ela colocou números. Algumas pessoas estudam essas variáveis, eu vou revisar aqui com vocês, de uma forma onde eu tenho que uma variável ordinal, ela seria, ou uma variável nominal, ou uma discreta e contínua, ali seriam números, e as variáveis ordinais e nominais, elas seriam mais qualitativas, ou não teriam números, e sim nomes. Isso não é verdade. Aqui eu tenho, por exemplo, esses valores atuando aqui como rótulos dessa variável ordinal. Como assim, professor? Vamos revisar aqui um pouquinho, antes de aprofundar na resposta da questão, sobre
os tipos de variáveis, né? Para que elas servem? E na estatística, de uma forma geral, nós procuramos entender um pouco da nossa população, né? Tirando dali uma amostra, né? E tentando colocar ali variáveis, né? Que podem classificar aí essa população. Nós podemos comparar, né, dizendo que uma pessoa é alta em relação a outra, que seria baixa, com relação a um certo parâmetro. Uma que tem 3 filhos e a outra que tem 1 filho. Uma tem doutorado e a outra tem mestrado. Uma pesa 45 quilos, a outra pesa 42,500, 42,5. E isso são variáveis, isso classifica, isso categoriza essas pessoas, dá uma atribui valores que podem ser interpretados, e isso, a estatística vai pegar esses dados, transformar isso numa informação, invariavelmente transformar isso em conhecimento, transformar isso daí em algo útil para que seja trabalhado por qualquer pessoa que deseja obter resposta através desses dados, tá bom? E esses tipos de variáveis, elas podem ser qualitativas, ou seja, categóricas, ou elas podem ser quantitativas. Uma expressam qualidade, se você voltar aqui no slide, entre alta e baixa, tem doutorado e mestrado, né? Como eu estou colocando aqui para vocês, se é alto e baixo, doutorado e mestrado está ali na qualidade, qualificando, eu não estou quantificando nada, eu não estou fazendo nenhum cálculo, eu não estou tirando uma média, né? Daquilo dali, né? Doutorado mais mestrado dá quanto? Não é assim que funciona, tá bom? E aí eu tenho as minhas numéricas, que são quantitativas. Sim, eu posso somar, eu posso, né, atribuir. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho, eu peso 45 e 42,5. E qual a diferença, né, entre cada uma dessas variáveis, né? A nominal, ela não tem aí uma hierarquia. Eu estou dizendo que a pessoa é alta, estou dizendo que a pessoa é baixa, né? Alta não é melhor do que baixa. A lógica de pensar aqui no nominal é não quando esse conceito, esse conteúdo, então prestem atenção não só no resultado, que seria alta e baixa. Pensem no conceito em si. Se dentro do contexto da questão, aquela variável não identificar ou não estiver implícito ali que há uma hierarquia, então ela é nominal. Eu não consigo fazer conta com ela, eu não consigo somar alta mais baixa para dar média, né? Uma pessoa média, de estatura média, né? E alta e baixa, no contexto ali, não teria uma hierarquia. Então, eu tenho uma qualitativa nominal, categórica, qualitativa nominal. Agora, no contexto da questão, aquilo me faz entender que eu tenho uma hierarquia, né? Um doutorado, ele é conquistado normalmente após um mestrado, e normalmente ele tem mais peso do que um mestrado, né? Assim como o mestrado, ele está acima de uma graduação. Então isso há uma escada, há uma hierarquia entre as variáveis, entre aquilo que está sendo mensurado, né? Mas ao mesmo tempo eu não consigo somar ou multiplicar doutorado vezes mestrado, tá? Eu tenho como sim quantificar quantas pessoas têm mestrado e quantas pessoas têm doutorado. Eu estou indo para uma outra variável, eu estou indo para uma outra coluna, eu estou quantificando o número de doutorados e o número de mestrados. Mas quando eu estou analisando apenas o doutorado e o mestrado, a variável em si, eu estou colocando esse rótulo na pessoa que está ali, eu estou tendo uma variável ordinal. Tá bom? Tem uma ordem, lembre disso. O nome é apenas o nome nominal. Ordinal tem uma ordem atribuída ali. E aí eu vou para minhas variáveis numéricas, quantitativas, e eu vou para discreta. Discreta, lembrem, é bem discreta. Eu não tenho uma variação ali de vírgula, eu não tenho uma casa decimal. Eu tenho aquilo, 3 filhos, eu não tenho 1,5 filho. Não posso dividir um filho, né? Pela metade. Então, quando eu tenho um número ou uma qualificação ali em que não se admite casas decimais, por exemplo, de uma forma bem geral, tá, pessoal? Eu tenho uma variável discreta. Quando eu tenho, sim,
algo que seja contínuo. Normalmente você pode pensar, se eu tiver algo para mensurar, né, um objeto, um equipamento para mensurar, uma fita métrica, uma balança, né, alguma coisa que eu consiga mensurar, eu tenho uma variável contínua, porque eu tenho ali uma métrica, né, para mensurar, uma escala que varia de um ponto ao outro. Eu não tenho necessariamente em escalas uma escala de filho. Então eu tenho de 1, 0, posso ter, sei lá quantos filhos eu posso ter, né? Nesse caso aqui. Então quando eu penso nessas métricas, em algo que eu posso medir, mensurar, então eu estou pensando em variáveis contínuas, onde eu posso ali dividir, né? Não se confundam, né, com média, né? Que, mas eu posso fazer uma média, a população tem em média 4 filhos e 2 filhos e meio. Não tem, isso daí, a média já é uma transformação, é uma operação que você faz dentro das variáveis. Você fez com as variáveis quantitativas discretas uma média, tá? Mas quando eu vou rotular aquele elemento da minha amostra, é o primeiro passo. Então eu tenho uma variável inicial, discreta, contínua, ordinal ou nominal. Espero que vocês tenham entendido isso e ficado aliviados com com essa explicação, né? Tento aqui explicar da melhor forma possível para que você compreenda a base desse estudo e, claro, conseguir aí responder a nossa questão, né? Voltando para ela, eu tenho aqui na minha questão, a base dela é classificar os elementos, que são as pessoas, quanto ao seu nível de escolaridade, ou seja, do fundamental incompleto até o superior. Os números funcionam como rótulos, como uma etiqueta, para eu não ter que escrever lá na pesquisa e facilitar na hora de fazer as minhas operações ou o meu trabalho com os dados. Então, isso pode acontecer. Esses números aqui, eles não classificariam, não categorizariam as minhas variáveis em discretas, como algumas pessoas se confundiram ao responder essa questão. Mas, sim, ela é uma variável, essa daqui, né, o nível de escolaridade, qualitativa ordinal, porque eu estou mensurando o nível de escolaridade, né? Ensino fundamental, ensino médio, superior, né? E assim por diante, colocando isso numa escala hierárquica. Espero que vocês tenham entendido, compreendido da melhor forma esse conteúdo, que não é o primeiro conteúdo de estatística, e eu acredito que muitos de vocês já tenham isso mais do que superado com o conhecimento. Mas como o nosso objetivo aqui é trazer desde o princípio e abranger aí o maior número de pessoas, né, que tem desde o conhecimento zero, né, até o maior conhecimento. Então, inicio o estudo aqui da estatística pelas variáveis, respondendo essa questão aqui da CES-Gran-Rio. Se você chegou até aqui e isso fez sentido para você, isso te ajudou de alguma forma, então ajude o canal também, né, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, né, clicando aí no gostei e, claro, interagindo comigo. Me fala se você entendeu, me fala a tua dúvida, que eu vou responder. Às vezes demora um pouco, tá, gente? Às vezes demora, dadas as minhas atribuições no dia a dia. Mas eu vou ter o maior prazer em estudar e procurar a melhor forma de te responder. Às vezes eu consigo responder lá no teu comentário. Às vezes eu tenho que fazer uma aula que eu acho mais fácil, porque eu acho que pode ser a dúvida de mais pessoas e ajuda que você entende da melhor forma, tá bom? Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Até logo!